Estamos aqui para revelar um segredo de uma história contada há muito tempo. O mistério vai além do pote de ouro, do arco-íris daqueles que já foram e das sombras daqueles que ainda virão, para que tenhamos um salto na diversidade no nosso país ou na nossa cidade, para que nenhuma voz mais passe em vão. Durante a minha infância, a minha adolescência, eu sofri muito. Depois que eu vim para Alfenas, em 2012, que eu assumi, 2003, que eu assumi ser trans. Mesmo assim, a gente fica muito com vergonha, tipo assim, eu senti muita vergonha de... A primeira vez que eu pintei minha unha, que eu saí na rua, eu saí assim, me escondendo. Por quê? Porque existe muito preconceito, né, ainda, infelizmente, né. Na escola que eu já trabalhei, já sofri preconceito, já fui ameaçado por pai de criança, de aluno. Pra gente procurar emprego é bem complicado, né? Todo lugar que você vai tem gente que te olha da cabeça aos pés. Eu, como um homem gay, eu vindo do meio que é pouco contemplado pelos debates, pelas políticas públicas, né? Eu vim do meio extremamente machista, né? Que é um meio rural, você não tem suporte algum. E gerar da família também não tem nenhum, né? Uma vez que a própria família criaram um fundamentalismo religioso bem, assim, bem forte mesmo, então era você e quem? Era você e o mundo, você tinha que brigar com o mundo. Então, a partir do momento que os seus coleguinhas, você se vê-se diferente dos seus coleguinhas, começa um processo de solidão muito intenso. Então, era eu e o mundo. Você era feliz na sua casa? Eu não era feliz, né? Eu comecei a ser feliz, pode até parecer meio, digamos, bizarro dizer isso, né? Mas eu passei a ser feliz depois que eu me assumi, por mais difícil que foi. A questão de eu estar me assumindo é um processo, né? Eu venho de um meio extremamente conservador também, né? Minha família, eu cresci dentro da igreja e muitas vezes eu me pegava, né, dentro dos encontros lá, como posso dizer, pedindo para Deus me curar, assim, sabe? Porque eu não aceitava a minha condição. Eu desde pequeno entendia sobre a minha sexualidade, mas é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Então é muito complicado, porque quando a gente se entende enquanto LGBT, a gente entender que todo mundo que está atrás da gente também vai sofrer uma carga. Né? Principalmente quando a gente vem no interior de resistência. Eu acho que é esse trabalho que a gente quer desenvolver em Alfenas, que a gente vem desenvolvendo em Alfenas, né? De mostrar para todo mundo que ser uma LGBT no interior é diferente. A transexualidade no interior ela é muito diferente. Então, para que a gente consiga construir aqui no interior essa questão do respeito, essa questão da igualdade, essa questão da equidade, essa questão do acesso à saúde, que ainda para mulheres lésbicas é muito complicado, tipo, é muito difícil mesmo. Eu estava um dia voltando, né, do curso e dois caras, eles passaram por mim assim, eu estava andando, indo para casa, estava com meu fone de ouvido e eles começaram a gritar de longe, né? Além de preto, é viado, sabe? E eu comecei a apertar o passo, eles me perseguindo, isso foi até perto de casa. E isso daí me marcou bastante, entendeu? Num bar, um grupo de homens ali, me juntaram ali e me bateram por conta da cor da minha blusa, né? Eu estava usando uma blusa florida assim, né? Vi outras pessoas, amigos meus também, sendo espancado, né? Por ser mais afeminado, né? Ser espancado pelos mesmos homens, né? Tipo assim, eu costumo falar que a minha infância e a minha adolescência, eu não vivi a minha infância nem adolescência. E essa família? Quando eu voltei pra minha cidade, lá é raro ter uma... Lá não existe trans, só eu, a única pessoa que tem lá trans sou eu mesmo. E quando eu voltei lá,
quando eu passava na rua, as pessoas... Tinha gente que saía na janela para olhar, saía na porta, outras pessoas corriam para dentro de casa, como se eu fosse uma coisa estranha de outro mundo. Só que tem uns pontos positivos também, né? Que tinha gente que vinha me abraçar, me elogiar, falava pra mim que eu tinha que ser o que eu sou hoje. Eu sei que na vida nada é fácil, tudo é um desafio. Até chegar onde que eu cheguei hoje, foi também o apoio que eu tive da minha família, que eu tenho até hoje, da minha família. Fui casado com uma mulher, tenho 3 filhas, né? Minhas 3 filhas lindas. Também tenho netos, né? 2 netos, uma neta e um netinho. O maior preconceito da minha vida foi, né, quando eu terminei, né, de vez a minha fase de casamento. Essa fase para mim foi uma fase assim difícil, mas sempre de descobrimentos positivos. E eu me sinto cada dia mais convicta que só na união nossa, de todas, podemos construir e podemos ser diferente e quebrar esse preconceito, o preconceito que às vezes, o preconceito não nasce nas pessoas, né? As pessoas viram preconceituosas do que houve. Quando a gente fala de uma sociedade, né, que em 2017, num país que teve o recorde de assassinatos de LGBT, a gente fica pensando, nossa, será que a gente está andando para frente mesmo? O que mais a gente tem que fazer? Meu nome é Carlos Turpson, eu sou militante de direitos civis e humanos no país há 22 anos e fui coordenador especial da diversidade sexual da Prefeitura do Rio por 6 anos. A importância, não só da importância de existir uma coordenadoria para trabalhar os pleitos de uma comunidade antes excluída e também desconhecida do poder público, porque pelas leis vigentes no país não se pode discriminar os direitos oriundos do artigo 1511 do Código Civil, que é da Lei do Casamento Civil, para casais do mesmo sexo, porque isso seria um flagrante inconstitucional, o artigo 5º da Constituição, que você estaria discriminando cidadãos em função da sua orientação sexual ou de identidade de gênero. O poder público tem a condição de não deixar que essa violação fique impune. Só de imaginar que crianças na rede municipal não terão mais os mesmos problemas que eu tive na minha escola, isso é uma enorme diferença para muitas pessoas. Quando nós assinamos o decreto de nome social dos travestis e transexuais, no momento que nós assinamos isso, passamos a acolher da melhor maneira como esse cidadão prefere ser chamado. E isso é entender o cidadão, isso é acolher o cidadão, isso é servir ao cidadão da maneira como ele precisa e merece e com respeito. O que mais revolta, às vezes, um ser humano é quando saem piadas em locais públicos, em locais de trabalho. A sociedade, algumas pessoas, às vezes, não admite, né, como a trans, como a travesti, como um homossexual, bissexual, um gay assuma um espaço no poder público. Bom, eu acho que o maior sofrimento das mulheres lésbicas é a questão do patriarcado e do machismo, né? E isso dói muito, porque a gente não quer ser fetiche, parede para homem, a gente quer simplesmente amar, a gente quer simplesmente sentir, porque a gente às vezes se sente muito sozinha. É o medo de começar de novo, é o medo da sociedade olhar de novo. Muito raramente você vê, exceto as zonas que próximas às capitais, né? Mas no interiorzão, do interior mesmo, você não se vê, na minha época pelo menos, não se vê falar nem da nomenclatura gay. Foi aqui em Alfenas, foi aqui na faculdade que eu tive essa oportunidade de estar me abrindo mais, de estar me descobrindo e até que tem uma relação de respeito, assim. Pra mim, minhas filhas, tudo na minha vida, né? São meus grandes tesouros, meus valores, né? Os valores que eu sou hoje. Sou, né, presidente de uma instituição de criança carente há 25 anos aqui no nosso município, na cidade de Alfenas. Se você vê hoje uma criança que sofre algum tipo de preconceito pela sua sexualidade, qual que seria a sua mensagem para essa criança?
Eu falo assim para os pais, né, diretamente para os pais responsáveis, se for uma criança, se for um adolescente, que seja tratado com respeito, e se for um adulto, que assume a sua sexualidade e diz não ao preconceito. O que significa a igualdade de gênero para você? Qual que é a importância de você se sentir nos mesmos direitos de todo mundo? Eu queria dizer para a sociedade, para o Brasil, o mundo, que para ver a gente como ser humano normal, não como muitas pessoas veem a gente como uma coisa estranha do outro mundo, né? E a gente não é isso, né? Só isso. Gostaria de que as pessoas tivessem mais respeito com a gente, mais vissem a gente como ser humano mesmo. There's a guy in the ocean, drawn in himself to never lie. That guy you look and dreaming, no has a truth to try. And why this dreamer so we'll say goodbye? He seems to be lost, but his life is alright. And guy, no matter go, just go, then go and find and go and show yourself. What is going